Undertale, mas Asgore absorveu as 7 almas. Cara, ele não tem um dia de paz, ele só se ferrou na obra toda. E também o Toby Fox odeia muito o Asgore, porque praticamente ele só se ferra, independente de onde ele esteja. O Asgore perdeu a guerra contra os humanos e foi selado com o seu povo. Em um dia só ele perdeu os 2 filhos que ele tinha e ainda perdeu a esposa. Isso sem contar que ele morre nas rotas genocida, pacifista e a rota neutra. Sem falar que em Deltarune, ele literalmente, ele se divorcia da Toriel e ela começa a namorar com o Sans. E ainda temos as Fandles, que geralmente ele morre, ele não tem uma versão alternativa. Geralmente o Asgore ele só se dá mal, mas ele tenta fazer as coisas certas para as pessoas que ele gosta e se preocupa. Um exemplo disso é que ele fez de tudo para tirar os monstros do subsolo. E eu acho interessante ele ter uma fangame na rota genocida, porque geralmente você não consegue lutar contra ele, porque o Flowey mata ele antes. Que também ele mata ele nas outras rotas, se não me engano, em Undertale. Praticamente ele morre pelo próprio filho, que é o Asriel, só que em formato de flor. E também nessa fangame, o Flowey ele aparece primeiro do que o Asgore. E como na rota original, ele morre pelo humano, só que dessa vez morre primeiro do que o próprio pai. E cara, quando você vai lutar contra o Asgore, ele tá chorando quando ele vira pra você. E cara, ele não quer lutar com você. Mas ele tem que lutar contra você, afinal, o povo dele precisa de um rei forte e um rei justo. Então, quando ele vai lutar contra você, você golpeia ele e ainda golpeia a alma dele, mas a determinação dele é tão forte que faz com que ele não morra. E ele absorve as 6 almas e se transforma em um ser muito poderoso. E cara, praticamente a aparência dele é igual a do Azrael Dreamon, quando ele pega e absorve as almas humanas e também as almas dos monstros. Tanto que um dos ataques dessa transformação do Asgore é soltar estrelas, igual a que o Azrael soltava, só que a dele é bem mais forte. Cara, essa luta é muito difícil, porque quanto mais você morre, mais complicada ela se torna. Então, praticamente, você morre e fica pior. Se você luta, continua pior. E cara, praticamente ele usa o poder das 6 almas enquanto luta. Então, praticamente, você tá lutando e tá usando o poder de 2 almas contra você, ou até mesmo mais. E a forma que ele usa o poder das 6 almas é interessante, porque os ataques são bem fortes e bem poderosos. Então, além de você lidar com as almas, ainda tem o tridente dele. E de alguma forma ele fica mais orgulhoso, mas acho que é mais pela determinação que ele tá sentindo. E praticamente ele fica muito forte os ataques dele, porque além dele soltar fogo, ele ainda solta as estrelas que viram um buraco negro também. Mas o melhor, pelo que eu vi dessa fangame, é que praticamente você não consegue vencer ele, porque ele dá um ataque muito poderoso que destrói a sua alma. Então, é incrível. Porque, se não me engano, ele usa o poder das 6 almas e ainda por cima de todos um ataque que apaga você. É um raio tão poderoso que te mata instantaneamente. E por enquanto só tem pra computador esse jogo, não tem ainda pra mobile. Mas quando tiver, com certeza eu vou jogar e vou morrer bastante. Mas é incrível esse jogo. E bem, com esse final de jogo, eu tenho 2 teorias do que ele pode ter feito assim que ele terminou de vencer a gente. A primeira é que ele absorveu a última alma e quebrou a barreira, e que praticamente ele dizimou os humanos e foi com o restante dos monstros para a superfície. E a minha outra teoria é que ele absorveu a alma humana, porém ele não foi destruir os humanos, porque praticamente ele fala que quando ele matasse você, não precisaria ter vingança. Então é uma ou duas, ou ele dizimou os humanos, ou ele só pegou e foi viver em paz com os monstros fora da barreira. E muitas mortes aconteceram, e tanto que deve ter sido poucos monstros que conseguiram sobreviver, porque praticamente a Undyne, os Sans se sacrificaram pra isso. E foram sacrifícios nobres, porque se não fosse por isso, o Asgore não conseguiria vencer a gente no final. E é interessante quando a gente perde e o personagem ganha no jogo. Porque quase todas as fangames a gente vence, de alguma forma. Então acho interessante esse tipo de jogo. E esse é o vídeo de hoje, então dê o like, se inscreva, comente e também compartilhe. E entre no canal do cara que jogou esse jogo, porque se não fosse por ele nem teria esse vídeo. Eu vou dirigir depois de beber. O viadinho ali só sabe correr. Se multar, não vou me importar. Vou atropelar. O meu tanque tá lotado, meu irmão. Cê tá fudido na minha mão. Te pulverizar, com me acarretar. É o meu back and drum.